Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma simulação de um inversor trifásico com PWM de histerese, né? E vou explicar ele um pouquinho antes de começar a simulação. Então, bem dizer aqui, a gente tem uma simulação já rodada, né, de inversor trifásico. E o que a gente faz? A gente quer uma corrente na saída, uma corrente de referência. Então, essa aqui seria a minha corrente de referência, uma corrente senoidal. Na verdade, a gente quer uma corrente trifásica, né, que seria essas três aqui, né? Porém, eu vou plotar primeiro somente a corrente da fase A, para a gente entender como é que funciona. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa corrente eu tenha um nível superior e inferior em que eu vou permitir que essa corrente varie. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho a minha referência, que está em vermelho, né? E dois níveis superiores aqui, um offset dessa mesmo sinal aqui, um para baixo e um para cima, né? O para baixo aqui eu vou chamar de IH, né? I de histerese, né? IA, H L, né? Que é o low, né? E o outro é o up, né? O que vai acontecer? Minha corrente ela vai bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui e sempre ficar dentro desse invólucro. Ela sempre vai ficar dentro desse invólucro. E quando a gente... aqui eu vou até aumentar esse invólucro, né, para a gente entender como é que funciona melhor. Aqui, ó, esse aqui é o código que eu vou estar rodando a simulação. O HB aqui minha banda de histerese aqui tá 0.1, então eu vou colocar ela aqui como 1, né? Vamos colocar ela como 1. Eu tô, acho que com uma corrente tipo uns 10 amperes, então... Vamos colocar esse cara, vamos rodar ele, vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô com dois níveis, aqui tá bem visível agora, eu tô com dois níveis em que minha corrente vai ficar chaveando de um ponto a outro. E como que funciona? Essa corrente, vou plotar ela aqui agora, a corrente propriamente dita, a gente vai ver que o tempo todo ela fica nesse invólucro. O tempo todo ela fica nesse invólucro. O tempo todo ela fica dentro do ponto em que eu defini que ela tem que ficar. E aí, claro, ela vai ficar com uma forma de onda chaveada, porém ela vai ter uma fundamental que vai acompanhar a referência, né? E claro, quando eu for diminuindo essa banda de histerese, ela vai ficando mais próxima da senoidal, né, da senoidal pura. Então aqui a gente vai diminuir essa banda de histerese. Obviamente isso vai acarretar num chaveamento com maior frequência, né? Vou diminuir ela aqui para meio, numa corrente que eu acredito que é 10 amperes que eu estou colocando. Que é 10 amperes, 5 amperes na verdade de pico, né? E a gente vai ver aqui agora. Olha só que interessante, ó. Agora eu já diminuí. Tá vendo que ela está chaveando com um pouco mais de frequência e está ficando dentro desse invólucro. O motivo pelo qual ela está inclinando com inclinações diferentes é porque quando eu estou no trifásico, eu tenho, digamos, eu tenho etapas, eu tenho partes, eu tenho trechos, né, em que eu tenho mais tensão ou menos tensão aplicada para fazer a inclinação dessa reta. Então, isso acontece mesmo. Claro que o que vai acontecer aqui agora? Quanto mais eu diminuir o HB, melhor essa corrente vai ficar. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, 0.1 igual estava antes, ou 0.05, ela vai ficar praticamente senoidal. Vamos ver, praticamente senoidal. Se a gente der um zoom bem exagerado aqui, a gente vai ver como que está essa corrente. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô com a corrente, tá difícil até de enxergar ela. Eu tô com a corrente funcionando do jeito que eu quero, ela tá funcionando dentro da banda de histerese e eu vou tirar todas as componentes para ficar só a da corrente que eu quero, né? Pra vocês verem que ela é uma corrente que tá, assim, essencialmente senoidal. Se eu vier aqui, inclusive, fizer o FFT dela, ela vai mostrar qual frequência que ela está tendo, quais as frequências que ela está tendo de chaveamento, né? Mas então, o que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer essa simulação, vamos fazer o sistema trifásico, né? Com um circuito, alimentando um circuito RL. Podia ser um motor, pode ser qualquer coisa, tá? Mas vamos usar um PWM com base nessa histerese. Então a gente vai informar qual que é a corrente que a gente quer e ele vai ter que seguir com base na histerese, né? Numa operação lógica, bem dizer, de mais e menos. Então eu vou salvar isso aqui, deixar ela só de cola
e vou fechar. Essa aqui, ó, é uma outra simulação muito parecida, só que ela é analógica. Eu estou fazendo isso aqui tudo com, digamos, com elemento comparador analógico que pode ser substituído por amplificador operacional, também com alguns, como é que falam, alguns elementos aqui que é tipo flip-flop para poder fazer ele funcionar, né? Então provavelmente eu vou fazer primeiro digital, né? Para depois a gente fazer analógico. Não dá para fazer dos dois jeitos. Então primeiro, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui então, né? Vamos fazer aqui a simulação. Vamos pegar aqui então o Simulation Control. Vamos colocar aqui um tempo aqui de uns 5 microsegundos e um tempo de simulação aqui de 100 mili, né? E vamos pegar vamos primeiro, né, fazer essa lógica de um jeito que a gente entende como é que ela vai funcionar. Então primeiro eu vou pegar minha senoide. Minha senoide está aqui. É a senoide da corrente que eu quero, então eu vou colocar uma corrente aqui de aproximadamente uns 10 amperes, vou mudar um pouco, né? Vou colocar uma corrente de uns 10, não, vou deixar 5 para ficar igual a outra mesmo. Vou colocar aqui 60 Hz, a frequência não precisa ser a mesma, a frequência pode ser a que eu quiser também. E vamos pegar aqui então, vamos criar os offsets desse sinal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar um somador, um subtrator e colocar os dois aqui e colocar aqui uma constante que vai ser a minha banda de esterese, que vai estar aqui, ó. Essa constante aqui, eu vou colocar ela, digamos, como eu tenho uma corrente ali de 5 amperes, vou colocar ela aqui de meio, para a gente conseguir enxergar o sinal, tanto o sinal superior quanto o inferior. E vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Então aqui eu vou ter a minha corrente de referência que está aqui, vamos chamar ela de IAREF. Vou ter a minha corrente superior, o meu IAU, né? Vamos chamar de IAHU, de esterese superior, né? E vou ter a minha corrente de nível inferior aqui, que é o IAHL. O que vai acontecer agora? Eu vou rodar eu vou rodar isso aqui, vou armazenar aqui de novo, né? Esterese 2, né? E vou rodar ele aqui e a gente vai observar as três curvas. Vou vir aqui, pegar aqui, ó, junto com os três, vamos colocar aqui, ó. Beleza. Consegui fazer os sinais que eu vou usar para fazer o PWM funcionar. E agora a gente vai fazer uma pergunta que é a seguinte, né? A gente vai fazer um driver aqui que vai fazer uma pergunta que é a seguinte. Bom, esse cara aqui, ele é igual a esse outro aqui ou a esse outro, né? Então, se ele for igual, digamos, ó, se ele for igual a esse aqui, por exemplo, se ele for maior do que esse cara, ele vai me dar um pulso, né? Se ele for menor do que esse cara, ele também, do que o de baixo, né? Ele também vai me dar um outro pulso. Então estou pegando esse sinal, estou colocando aqui se ele é maior, se ele é menor, e vou ter duas comparações. Do jeito que está aqui, né, a gente vai ter, digamos aqui, vou chamar aqui de pulso superior e pulso inferior. E aí, na hora que eu medir esses dois aqui, ele vai me dar um pulso. Ele vai, na verdade, desse jeito que está aqui. É engraçado que é o seguinte, não adianta eu perguntar isso aqui que eu estou perguntando agora. Essa pergunta aqui, ela não é válida, né? Na verdade, ela não tem sentido nenhum. Por quê? Porque eu não estou tendo corrente no meu circuito. Então agora que eu lembrei, né? Eu tenho que montar a minha ponte H. Então eu vou vir aqui, vou colocar um tag que vai fazer isso, que vai ser a corrente da fase A, e que essa corrente aqui, ela vai perguntar exatamente isso. Ela vai perguntar se essa corrente ela está maior, se ela está dentro desse intervalo. Quando ela estiver fora do intervalo, quando ela estiver querendo ficar fora, ele vai voltar ela para dentro do intervalo. Só que aí eu tenho que montar o circuito, né? Então eu vou vir aqui, vou montar um circuitinho. Vamos usar aqui GBT, né? Vamos fazer uma meia ponte de GBTs. E eu vou fazer uma meia ponte com duas fontes nela, né? Eu vou fazer uma meia ponte vou fazer ela aqui
com duas fontes em série para fazer minha tensão CC. Por quê? Porque eu preciso ter um meio do barramento CC. Ou seja, eu preciso ter um nível central de tensão do barramento CC, como se ele fosse duas fontes que tem zero, negativo e positivo. Então aqui está o meu negativo, o meu positivo e o zero. Vou colocar aqui 300 volts, que esse barramento aqui vai ser de 600, né, no total, 300 aqui também. E vamos colocar aqui uma carga que seja um RL, que seja uma reatância. Essa reatância ela tem que ser capaz de produzir a corrente que a gente quer. Então, digamos que eu tenha uma senoide de 150 volts dividida pela impedância que eu estou trabalhando, ou pela corrente que eu quero trabalhar, que é, digamos, 10 amperes. Quanto que esse cara tem que ser? Ele tem que ser 15 ohms. 15 ohms em indutância, né? Seria mais ou menos 15 sobre, digamos, vou pegar aqui que 10 ohms é de indutância e os outros 5 é de resistência. Então 10 ohms sobre 377 dá 26 mili. Então se eu colocar uma resistência e uma indutância, eu podia colocar só a indutância? Podia, mas eu quero colocar os dois, né? Se eu colocar uma resistência e uma indutância com esses valores, que é uma resistência de 5. É claro que a soma não é algébrica, né, mas é uma resistência de 5, uma indutância de 26 mili. É provável que eu consiga obter essa corrente. É só se eu... O que acontece? Eu não posso ter uma impedância muito grande, porque senão ele vai saturar. Se eu tiver uma impedância aqui de 1 kΩ, ele vai chegar e falar assim, não consigo produzir 5 amperes com 1 kΩ aqui, né? E vamos colocar aqui um medidor de corrente. Vou medir a corrente para o sentido que eu acho que vai ser o positivo, que é esse aqui. Né? E vamos pegar vamos botar o tag aqui agora, né? E aqui vai ser a corrente IA. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chavear ela para obter isso. Do jeito que está aqui, eu vou testar para ver se ele vai funcionar. Na verdade, esse aqui, né? Eu vou testar para ver se ele vai funcionar com apenas com essa configuração aqui, não, na verdade ele vai ter que ter um flip-flop aqui de um determinado tipo, né? Então eu vou vir aqui, vou já fazer esse cara aqui, vou arrastar esse cara um pouco para cá e acredito que vai ser isso aqui agora, ó. Se eu não me engano vai ser Ctrl, a gente vai usar um elemento lógico que chama, eu acho que é o Set Reset Flip-Flop. Eu acho que é esse aqui. Só que esse cara aqui, do jeito que ele tá, quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Ele vai ter que variar uma vez só a cada parte. Aqui do jeito que tá, eu acho que eu não preciso desses pulsos. Esses pulsos aqui é um monostable. O monostable, né, no caso. Eu acho que eu não preciso deles. Então, a gente precisa só do cruzamento por zero desses dois elementos aqui. É capaz que ele já funciona com ele. Aqui também, né, a gente tem que eles vão produzir apenas um pulso, que vai ser o NOT vai ser o pulso numa chave e o NOT na outra chave. Então na hora que a gente vier com esse pulso aqui, ó, a gente vai fazer outra tag, né, que vai acionar a chave A, né? Então vou chamar aqui a tag que vai acionar a chave A. Esse aqui vai ter os pulsos da chave A. Então eu vou colocar ele aqui e toda vez então que ele tocar um dos dois terminais, ele vai chavear de um jeito que ele vai permanecer com esse estado. Então só a detecção da rampa vai permanecer com esse estado. Depois a gente até vai medir esses terminais aqui para a gente ver o que é, né? E vamos colocar também uma medição do pulso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente pega aquela outra estrutura que estava lá de monostable. Eu acho que aquela lá eu estava usando só para didática mesmo, né? Aí vamos colocar aqui PWM ou SA, né? Melhor, SA. E aí, vamos colocar essa chave aqui então, para chavear em cima desse cara aqui, ó. E vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou colocar minha corrente da fase A. Não funcionou. Funcionou, né? Eu já tinha percebido isso já, né? Que toda vez que ele não funciona, que ele dá aquela rampa, é porque ele está chaveando num sentido só. Eu troquei o sentido da corrente aqui, então provavelmente ele funcionou por causa disso. E aqui, né, a gente tem
aqui a gente tem o chaveamento, né, dentro da esterese, e um detalhe muito interessante, olha só. Eu vou vir aqui e vou plotar o pulso, o positivo e o negativo, né? E a gente vai notar que esses dois pulsos, eles são pulsos que acontecem no momento em que a chave está trocando de posição. Então, quando a chave bate no nível inferior, o que acontece? Esse pulso aqui, ó, o IH1, o PL, né? Ele acontece, ele chaveia, ele aparece uma vez. Esse pulso aqui, ele faz com que a chave fique ligada. Por ela estar passando no PW, como é que chama? Por ela estar passando na chave A, né? Inclusive vou colocar ela aqui, ó. Ele vai trocar de posição. Vou colocar uma cor melhor aqui, porque tá muito ruim. Vocês estão vendo que o pulso aqui, esse pulso, ele vai trocar de posição toda vez que a chave ela detectar esse ponto aqui, ó, que ela cruzou ou que ela tá igual àquele nível, né? Então o pulso ele vai trocar de posição e vai ficar mantido dentro dessa banda de esterese. Então tá vendo que isso aqui, ó, bem dizer, é o chaveamento PWM. Essa onda quadrada aqui, eu vou até aumentar a grossura dela para ficar mais fácil de enxergar. Essa onda aqui, ó, ela é o PWM, tá vendo? E ela tá acontecendo toda vez que a triangular, ela tenta atravessar as bandas de esterese. Na hora que ela tenta atravessar, ele detecta, opa, pode voltar para onde que você, para dentro do que está o invólucro aqui do que a gente quer de senoide, né? Então isso aqui que é a esterese do PWM, né? E aí, o que a gente vai fazer? Então a gente vai reproduzir esse mesmo elemento aqui de duas formas. A gente vai produzir também com lógica, né? Então a gente vai vir aqui e vai criar um código. A gente vai criar aqui uma função, um bloco C, né? Para ficar que é uma outra possibilidade também de você programar. Nesse bloco C você vai colocar duas entradas, se eu não me engano, duas entradas, que vai ser. Aí vamos colocar aqui as variáveis. Vamos colocar aqui, ó. A variável. Vamos colocar aqui. Vou colocar uma variável float mesmo. Vamos trabalhar com inteiro, não? Vamos colocar aqui a corrente A, que vai ser medida. A corrente IAREF também, que vai ser medida de fora. Vai ser uma referência de fora, analógica. A corrente IAHU. A corrente IAHL, a corrente, a banda de esterese, e acho que só, né? A banda de esterese já vou colocar um valor nela aqui, que vai ser 0.5, se eu não me engano lá estava 0.5 também, e vamos tentar fazer ele funcionar igualzinho, né? O que eu gosto de fazer toda vez que eu faço bloco assim, né? Eu gosto de trabalhar de um jeito que ele fique igual ao que eu estou querendo na saída. Então o bloco digital ele fica igual ao bloco analógico que eu estou querendo na saída. Ele é até mais fácil de trabalhar, né? Porque aqui ele não precisa dessa estrutura analógica aqui do set reset, do flip-flop set reset. Então eu vou vir aqui, vou pegar esse código aqui, ó. Vou pegar ele aqui, vou colocar uma saída, né? Por enquanto que eu estou usando somente uma chave. E vou fazer ele funcionar aqui. Como é que ele vai fazer? Primeiro, a minha corrente de entrada, ela é a primeira entrada, né? Essa entrada que eu estou tendo aqui, que é o IA0. A segunda corrente, a segunda variável vai ser a corrente REF, que vai ser a entrada, essa aqui, né? Na verdade, essa é a entrada 1, né? Então vamos pegar a corrente IREF, vai ser a entrada 1. Eu vou até trocar aqui, vou colocar essa aqui como 1, essa aqui como 0. E as minhas correntes IAHU, elas vão ser igual ao IAREF mais o BH, a banda de esterese, acho que é HB ou BH. E a mesma coisa, só que agora para o L, né? Que é menos, né? Eu vou fazer um com mais e um com menos. E aí vai ficar senoide com offset. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte pergunta. Se a minha corrente A, ela for
maior do que o IA-HU, e ela tem que ser maior do que ele para ele chavear, você vai fazer o seguinte, aí ele fala, ó, você vai falar que o SA, esquecemos de colocar a variável de saída, né? O SA, né, que é a variável de saída. A gente vai fazer assim, ó, beleza. E aqui, ó, se for maior, o SA vai ser igual a, no caso ele vai chavear, aqui eu vou trocar, eu vou colocar a lógica e vou inverter ela caso eu ache que ela não funcionou, né? Então ele vai ser 1, caso ele obtenha um valor superior, ele vai ser, e se ele for menor do que, e a corrente for menor do que o IA-HL, ele vai ser 0. Então ele vai mandar para fora essa variável. E aí eu vou colocar minha variável para fora, que vai ser o pulso, né? E é o out 0, que vai ser igual a SA. E aí é o seguinte, rodando esse cara aqui, a gente vai ter o pulso. O que a gente pode fazer? A gente vai testar esse pulso, né? Nós vamos testar ele. Então vou pegar aqui uma tag aqui só para não bagunçar muito meu circuito. Vou chamar aqui de IAREF. Vou colocar ela aqui. Vou pegar essas duas aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. O IA1 é aqui, o IAREF é esse aqui, né? E na saída vou pegar um outro que vai chamar de SA digital. Eu vou chamar de SA digital, e aí vou testar. E aí, vou medir esse cara primeiro para ver se ele está batendo igual, né? Vamos ver se ele está batendo igual. Opa, se o pulso dele está sendo igual ao do... Então vou colocar aqui de SAD, né? E vamos rodar esse cara. Vamos rodar esse cara. E vamos ver se ele está funcionando. Como é que eu sei se ele está funcionando? Se ele tiver idêntico, aqui ele não está funcionando, ele está 0, tá vendo? Provavelmente essa troca que eu estou fazendo, não sei se é só isso, porque esse cara está pegando a entrada, esse aqui está pegando a entrada. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu acho que ele não funciona se ele não estiver ligado, né, também. Vamos testar ele aqui. E vamos trocar esse cara aqui por ele. E vamos ver se ele vai funcionar. Não funcionou. Agora sim, funcionou. Vou tirar esse AD aqui, ó, funcionou. Ele funcionou um pouco diferente, né, do que a gente espera. Eu acho que é porque a esterese aqui, eu acho que ela tá diferente. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho um meio de esterese. Engraçado, eu achei que eu tinha 1 e aqui eu tenho 1 de esterese. Agora ele vai funcionar do jeito que a gente espera que vai funcionar, que é 0.1, 0.5. A esterese nos dois circuitos é a mesma, né? Então sim, agora funcionou. Notem que a corrente está funcionando também do mesmo jeito, tá vendo? Está triangular. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse bloco, para fazer o trifásico, eu vou fazer de uma forma um pouco mais segura, que é a seguinte. Eu vou pegar esse circuito, vou fazer 3 dele, né? Vou fazer 3 dele. Então a gente vai vir aqui fazer 3 circuitos desse aqui. E cada um vai chamar fase A, fase B e fase C. Então esse aqui vai chamar fase B, esse aqui vai ser da fase B e esse aqui vai ser da fase C. E a única coisa que eu posso fazer aqui para manter eles conectados, eu não preciso deixar eles desconectados. Eles podem funcionar assim desconectados, né? Mas eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte, vou fazer um desse circuito aqui para cada um. Fazer um desse aqui para cada um. Copiar aqui mais uma vez. Arrastar um pouco mais para ficar simétrico. E vamos fazer ele funcionar para cada um deles, né? E aqui a gente pode tirar os medidores também, porque a gente não vai precisar tanto de... A gente vai precisar medir, bem dizer, só
só as correntes, né? Só as correntes que a gente está medindo, que é essa aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. O resto tudo vocês podem tirar, porque isso aqui eu só deixei eles para medir de forma didática. Mas você pode medir também para ver se está funcionando. E aqui, né? Então aqui a gente tem o IA, o IBREF, né? Vamos chamar aqui de IBREF. Vamos chamar aqui de ICREF. IC de referência. Vamos chamar aqui de IB, não pode errar, né? IB. Aqui de SB. SC. E aqui também de IC. Beleza. Aqui agora tá certo, né? A esterese deles também, eu vou deixar elas vindo de um mesmo lugar. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse cara aqui, vou colocar ele único aqui para eles, né? Para não ter perigo de ela ser diferente, de eu mudar o valor aqui e ela se tornar diferente. Toma cuidado na hora de cruzar essas linhas e beleza. Então esse cara aqui, ele já tá, ele bem dizer, ele vai funcionar? Ele vai funcionar, né? Ele vai funcionar. Provavelmente. Vamos rodar ele e ver se as 3 correntes saem. Opa. Ah, tá. Aqui ele está falando que está flutuando. Vamos testar primeiro para o analógico, né? E vamos rodar ele com as 3 correntes e ver se ele funciona. Vamos ver se esse passarinho não dá sossego. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos rodar. Vamos colocar aqui IA. Esse aqui são IA e B e C, só que eu esqueci de nomear, né? E eles estão iguais porque a gente está sem defasamento. Então, aqui não sei se vocês perceberam aqui, ó. Eu tô com a mesma corrente para eles, né? Essa aqui é as 3 correntes, tá vendo? Eu ainda não coloquei os nomes, mas eu tô com a mesma corrente para eles porque eu não mudei nada, absolutamente nada neles. Então, aqui eu vou chamar de IB, IC, né? E vou também mudar a defasagem dessas ondas. Então, essa onda aqui, ó, ela tem 5 amperes e 60 Hz. Essa aqui, 5 amperes e 60 Hz. Essa aqui também vai ter 5 amperes e 60 Hz, só que vai vir com um defasamento de menos 120 graus. Enquanto essa aqui vai vir com defasamento de 120 graus. Tanto faz a ordem também. Pode trocar a ordem. Essa sequência aqui eu acho que ela é até negativa. Aí sim ele vai ser... as 3 correntes vão aparecer trifásicas, tá vendo? Ó, trifásicas, bonitinha, chaveada do jeito que tem que ser. O que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar elas no mesmo lugar, no mesmo inversor trifásico, porque esse inversor aqui são 3 meia pontes monofásicas. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir esses circuitos aqui, né? E vou fazer com que eles sejam alimentados pelo mesmo barramento. Então eu ainda posso manter o barramento ainda. Eu ainda posso manter o meu barramento ainda com o nível central, com esse nível, com esse meio aqui, esse ponto central. Mas eu tenho que testar ele primeiro com... Eu posso já colocar o barramento aqui, que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma em relação à outra. Vai ser a mesma simulação. Se a gente observar, vai ser a mesma simulação, mesmo resultado. Agora, o que acontece? Quando eu vier e trocar esse cara aqui, ó, e fizer o seguinte, eu vou deletar isso aqui, vou conectar esse ponto, então eles vão estar com um neutro conectado entre eles têm um neutro em comum. Agora eu vou tirar essa fonte e vou pegar e vou colocar apenas uma fonte, só que de 600 volts. Então o que vai acontecer? Ele vai ter, agora, ele não vai ter um neutro para cada um, ele não vai ter um barramento central. Isso muda um pouco a corrente, vocês vão ver que ela vai mudar um pouco, né? Só tirar essa poluição aqui e... Então vocês vão ver que a corrente vai mudar um pouco, ela vai continuar trifásica, mas vocês percebem que ela não é triangular. Ela tem alguns trechos que tem menor inclinação. Se a gente for pegar ela aqui, ela tem alguns trechos que tem menor inclinação, dá pra ver isso, né? Mas funcionou. Se a gente diminuir a esterese aqui, a gente vai ter uma corrente essencialmente senoidal, né? E, bem dizer, funcionou, né? Funcionou perfeito, né? O que eu posso fazer aqui agora?
Eu vou dar uma ajustada aqui, vou até ver se eu dou uma acelerada. Vou dar uma ajustada para esse cara ficar mais bonito, né? E funcionou, tá vendo? Só dei uma ajustadinha para ele ficar mais bonitinho, mais apresentável, né? E funcionou. Os 3 algoritmos estão aqui, ó. Os 3 de cada um estão aqui, tá enorme, né? Porque a gente fez uma lógica grande mesmo. Vamos colocar ele aqui para baixo agora e vamos testar o digital, né? Para ver se está funcionando. Então o digital é só esse aqui. É só um bloquinho, só que o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar esse bloco e clicar nele, né, para alterar ele, para ele ficar com as entradas para os outros também, né, para os outros sinais. Então eu vou pegar aqui, vou copiar as mesmas variáveis, exceto o BH, né, que é a banda de esterese, que vai ser a mesma para todos, e vou trocar só as letras, né? Vou colocar aqui IB em todo mundo, né? IB e C desses dois, ó. IB, SB, SC, B, C, B, C. Isso. Também vou pegar aqui e vou trocar, assim, vou colocar de entrada aqui 6 entradas, porque ele vai precisar de receber 6 sinais e ele vai sair na saída 3 sinais. Então, eu vou repetir o código 3 vezes, então só que eu vou ser mais esperto aqui, ó, vou colocar as 3 primeiras entradas, elas vão ser as referências, então eu vou vir aqui, vou colocar as 3 primeiras as referências, então vai ser 1 e 2, 0, 1 e 2, né? Vai ser B, e C, e as 3 últimas entradas vão ser as medições. Então, vai ser aqui IA3, 4 e 5, né? IA não, né? IB, né? Toma cuidado para não esquecer nenhuma variável repetida, né? Com atribuição repetida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse mesmo código. Ah, tá, minha saída vai ser 3 saídas também, que vai ser SA, SB, SC, e eu vou já colocar elas aqui de uma vez para ver se vai funcionar. É bom você até separar a simulação em etapas diferentes e testar uma a uma. Então, testar os monofásicos primeiro para ver se funciona. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo trecho de código aqui, que é, bem dizer, o código da esterese, né? E vou repetir ele 3 vezes. E aqui vou fazer, ó, IB, 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 B, né? Aqui agora é C, C, C e C, né? Beleza. Vamos rodar aqui só para ver se vai rodar. Parece ter funcionado. Aqui ele está com 3 entradas, só que agora eu vou ter que colocar aqui, ó, minha entrada IAREF. Aqui eu vou ter IBREF. E aqui ICREF. E minha entrada IA. Aqui IB e IC, né? E aí, vou pegar aqui, vai ser a primeira, essa vai ser a primeira. Segunda, SB, e aqui C, né? E aí eu vou vir aqui, substituir, né? Trocar esse cara aqui, ó. Digital, aqui vai ser digital, e aqui vai ser digital. Pronto. Então, a SCD, isso. Então agora o que eu vou fazer? Vou rodar, vamos ver se vai funcionar. Funcionou, não tão bem quanto eu esperava. Pode ter alguma diferença do digital para o analógico, né? E provavelmente essa diferença pode estar ligada ao tempo de simulação que a gente usou. O passo de tempo pode ser que seja isso, né? Então aqui talvez se eu diminuir, né, ele fica um pouco melhor. Não sei, né? Não vou saber isso aqui agora, talvez eu não consiga identificar isso agora não.
A banda de esterese também vai alterar, então se eu vier aqui mudar a banda de esterese, esse cara aqui vai... Aqui, ó, se eu vier aqui colocar 0,1, os dois vão ser bem dizer equivalentes. Tá bem diferente do analógico, né? No meu entendimento, esse circuito faz mais sentido se ele for analógico, né? Se ele for analógico, porque ele é um circuitos analógicos para controle, eles são bem versáteis se a gente tiver a ideia de que a gente tem um sistema que ele não pode, digamos, ele não pode falhar e ele tem que ser fácil de dar manutenção. E muitas vezes você não tem o código para carregar em cima do microcontrolador. Bom, pessoal, então assim, relativamente funcionou. Depois eu vou tentar investigar para ver se eu acho a diferença entre os dois, né? Provavelmente até o meu outro lá que eu estou trabalhando funcionou melhor, né? O que eu estava trabalhando anteriormente. Mas é isso aí. Bom, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativem as notificações, deem sugestões de vídeo aí para simulações que vocês queiram que eu faça. E nos vemos então no nosso próximo vídeo. Um abraço.